Gente, eu sou uma pessoa de humanas tentando entender exatas e a minha prova de amanhã é de matemática. Nosso conteúdo é gráficos de todos os tipos de função e PA. Então eu vim tentar dar uma aulinha rápida para mim mesma e para quem quiser. Gráficos de funções. A gente tem que gravar alguns tipos de gráficos importantes, que são os principais que vão mais aparecer em vestibular, mais em prova e são os responsáveis pelos pega-ratão. Tem que sempre lembrar que o f de x pode ser substituído por um y, tá? Sempre que o f de x for x ao quadrado, será uma parábola, porque é ao quadrado, e não atravessará o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Ali eu fiz um pouquinho errado, mas ele encosta no zero e sobe para cima porque ele é positivo. Aqui está um resuminho rápido de como eu cheguei a essa conclusão, porque eu tive que isolar o x. Isolando o x, tu passa o quadrado como mais ou menos de raiz, e mais ou menos raiz de zero é zero. Então, esse é um porquê desse esse tipo de gráfico, mas sempre vai ser esse. O 2x, ele é um baita pega-ratão, porque fazendo o cálculozinho dele, ele pode sim ser zero dividido por 2. Como numerador, o zero pode se encaixar, mas como denominador, não há como dividir algum número por zero. Mas 2 dividido por 0 dividido por 2 é zero. Então, será mais ou menos uma função, um gráfico de função afim, crescente, porque sobe, que atravessa o eixo, os dois eixos no zero. Esse aqui é muito importante. Aqui é um exemplo de função exponencial, quando um número está elevado a algum expoente. Qualquer número sozinho, seja 2, seja 3, seja 10.000, 2.000, seja 100, seja 300, qualquer número elevado ao expoente x, sem qualquer número no expoente, apenas o x, esse vai ser o mesmo gráfico, porque qualquer número elevado a x é que nem qualquer número elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, o gráfico será o mesmo para qualquer número sozinho elevado a x. Esse aqui tem a ver com a funcionalidade dos quadrantes. Eu não sei explicar, mas é bom tu decorar. E o que pode acontecer aqui? Ele pode pedir que tu coloque em um mesmo plano cartesiano vários tipos de funções. E para explicar isso, a gente tem dois tipos de deslocamento. Mas a questão é, sabe qual é o gráfico de x ao quadrado? X ao quadrado mais 1 é o mesmo tipo de gráfico. Positivamente ele sobe e negativamente ele desce. Então, x ao quadrado mais 1 sobe no mais 1, x ao quadrado mais 2 sobe no mais 2, x ao quadrado mais 3 sobe no mais 3. Deslocamento. Existem dois tipos de deslocamento. Deslocamento vertical, que foi o que a gente acabou de fazer, ele sobe ou desce sobre o eixo y. Ele positivamente vai para cima e negativamente vai para baixo. Ele acontece, o deslocamento vertical, quando a gente tem a nossa função somente com o x ao quadrado somado ou subtraído a algum número sem o parênteses. E nós temos o tipo de deslocamento horizontal, quando a gente tem a mesma coisa, x ao quadrado somado ou subtraído a algum número, só que entre parênteses. E ele só vai se deslocar em relação ao eixo x, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, sobre o eixo x. E ele terá uma regrinha de sinal, que vai ser sempre ao contrário. A gente cresceu aprendendo que para a esquerda são os negativos e para a direita são os positivos. Pois bem, se na tua função for positivo, então quer dizer que ele vai para o lado dos negativos, ou seja, para a esquerda. Se a tua função ele for negativo, quer dizer que ele vai para o lado dos positivos, ou seja, a tua direita. E sim, tu vai ter que marcar ele como se fosse do sinal contrário. Tá bom, eu entendi, mas quando que eu posso usar essa regra de deslocamento? Apenas quando o b for igual a zero. Como isso acontece? A gente sabe que toda função está igualada a uma equação.
E geralmente essas equações são incompletas, faltando o b ou faltando o c. E a gente tem dois métodos de resolução. Quando b é igual a zero, a gente tem duas formas. Ou a equação pode estar ao quadrado, é só um exemplo. E a gente tira esse ao quadrado e passa em forma de mais ou menos raiz do resultado. Ou a gente só resolve a equação simplesmente. O que significa ter o b igual a zero? Quer dizer que o b não existe na tua equação. Lembra, o a é o x ao quadrado ou o x sozinho. O b é um número com o x e o c é um número sozinho. Se o número com o x não existe, então existem duas opções. Se ele está ao quadrado, o quadrado passa como mais ou menos raiz. Se ele está normal, é só resolver a equação. Agora, quando, por exemplo, falta o c, eu preciso fazer em evidência. O que seria em evidência? Eu retiro um dos x de algum dos termos. Uma das raízes sempre tem que dar zero. Continuando, fechamos uma folha. Agora eu vou tentar te explicar deslocamento do tipo vertical. Como acontece? Lembra que f de x ou y é a mesma coisa. F de x ou y. Como é o gráfico? Originalmente, ele é assim. Mas então ele pede, faça o deslocamento da seguinte função. Bom, originalmente, o gráfico de x ao quadrado é o que está pontilhado em rosa, mas agora ele pediu um deslocamento do -1. Como ocorre? Eu percebo que nós temos um x ao quadrado mais ou menos algum número sem parênteses, o que caracteriza um deslocamento vertical. Se é vertical, ele sobe positivamente e desce negativamente. Como nós temos o -1, ele desce negativamente até o -1. Assim funciona com o -2. E assim funciona com o -3. Ele não tem regrinhas de sinal no deslocamento vertical. Ele é o que é, negativo desce e positivo sobe. Já no deslocamento horizontal, a gente tem aquela regrinha sublime. Você lembra que x ao quadrado é esse gráfico aqui. E você também lembra que um deslocamento horizontal, ele é caracterizado por x mais ou menos algum número elevado ao quadrado. Ele sempre terá que ser elevado ao quadrado, é um x quadrado, só que na verdade agora ele está elevando toda a equação e ele está entre parênteses. Isso caracteriza um deslocamento horizontal. E como vai funcionar? Você vai desenhar, primeiramente, o gráfico original do x², que sempre será preciso num deslocamento, porque deslocamento ele só funciona quando o b é igual a zero. Como é que o b é igual a zero aqui? Bom, se ele não tivesse entre parênteses, seria x². E eu não tenho um número com o x, eu só tenho um número sozinho, então aqui o b é igual a zero sim. Então vamos lá, eu desenho originalmente o x², como sempre. E o deslocamento será, se é positivo, ele vai para o lado do... Então, como eu ia dizendo, ele é positivo. Se ele é positivo, como a regra é ao contrário, ele vai para o lado dos negativos e passa a ser negativo também. Então, o azul é o deslocamento que eu precisei fazer. Igualmente para cá. Igualmente para cá. Aqui não tem nada. De novo. x², gráfico original. Todas as características de um deslocamento horizontal. Entre parênteses, x² somado ou subtraído a algum número faz o gráfico original. Se é negativo, vai para o lado dos positivos e passa a ser positivo também. Em azul é o deslocamento que eu precisei fazer. Aqui também. Gráficos para números inteiros. Existem uma série de tipos de gráfico. Afim, quadrática ou do segundo grau. Primeiro grau, segundo grau. Logarítmica, exponencial, constante. E a modular pode ser do jeito que ela preferir.
Como isso funciona? Toda vez que eu tiver um f de x ou um y, que significa a mesma coisa, igualado a algum número natural normal, a equação ou o gráfico sempre vai ser constante. E ele só vai tracejar uma reta no número que for orientado. Negativo desce, positivo sobe. Reflexões. Simetria em relação ao eixo x. A função rebate e espelha o eixo x. Não precisa decorar isso aqui. Ele só está explicando que no momento que eu tiver um positivo, o negativo será o contrário do positivo. E vice-versa. É como se no eixo x houvesse um espelhamento. Como se eu pegasse esse primeiro e virasse para cá. Assim acontece com o eixo Y, só que acontece que ele bate e volta ao contrário. É como se a reta batesse aqui e voltasse assim. E é importante lembrar que para definir um gráfico normalzinho, o primeiro, ou seja, o A, é sempre o angular. Ele define se sobe ou se desce. Positivamente sobe, negativamente desce. E o coeficiente linear é onde a reta corta o y. O número sozinho, ou seja, a representação do c, sempre será onde a reta corta o y. Agora vamos para a função modular. E o seu gráfico é o mais simples. Geralmente, ele vai cobrar funções de equações completas, que tu pode resolver ou com soma e produto ou com Bhaskara. O x² define se a parábola sobe ou se desce. E a modulação vai ocorrer porque ele estará em módulo. Então, sempre teremos uma representação assim. Ele pode não ser um x², pode ser uma incompleta, mas ele está sempre em módulo. E se for uma completa, como essa daqui, resolve por Bhaskara. Aqui nós temos o exemplo dessa equação, e que resulta nesse tipo de gráfico. Por quê? Porque o menos 3 a gente sabe que corta o y, então a gente já poderia colocar que a parábola desce, quer dizer, a parábola sobe, boquinha aberta para cima, porque o x² é positivo. E o menos 3 corta o y, então já poderíamos marcar aqui. O que nós precisamos descobrir é onde corta as raízes que cortam o eixo x. Para isso, tu faz Bhaskara, descobre as tuas raízes e atravessa elas no eixo x. Agora, para transformar essa equação, porque o que tu fez aqui? Tu fez o gráfico da equação normal, mas tu vai transmitir esse gráfico para a forma modular dele, que acontece como? Tudo que está abaixo do eixo do x vai voltar para cima. Como isso acontece? Tudo que está abaixo do eixo do x volta para cima. Então, para fazer a modular, primeiro tu precisa tirar a equação dentro do módulo, resolver o gráfico normalmente ou a equação e depois passar para a fórmula modular. Forma modular. Então, como isso vai acontecer? Geralmente as questões de modular vão falar sobre domínio, que é tudo que é um número real dentro do eixo de x, e imagem, que é todo número real dentro do eixo y. O gráfico da função modular é simétrico em relação ao eixo 0y, sendo y igual menos x para x maior do que zero, quer dizer, menor do que zero, e x positivo para x maior ou igual a zero. Isso tu não vai precisar decorar, porque a única coisa que tu vai ter que fazer aqui é gráfico. Então, graficamente, nós obtemos o f de x em módulo, rebatendo a parte negativa abaixo do eixo x, ou seja, refletindo a parte de cima, continua a mesma. E a parte de baixo volta para cima, que foi o que eu acabei de explicar. Vamos fazer uns exercícios de fixação? Aqui você percebeu que a gente tem uma equação dentro do módulo que é incompleta, ou seja, b igual a zero. Não está entre parênteses, então é um deslocamento vertical, como se fosse realmente normal. A gente sabe que o nosso c sempre corta o y, e se é ao quadrado, o gráfico então é uma parábola. Então, o primeiro passo, tu tira a equação do módulo e resolve o gráfico normal. Tu sabe que para resolver uma equação incompleta onde o b é igual a zero, e se ela tiver um x², tu iguala a zero para descobrir a raiz.
passa os números para um lado e letra para o outro. O quadrado do x passa como mais ou menos raiz. E o resultado fica mais ou menos 2. Então, o gráfico normal é esse aqui. Agora, nós temos que tirar e colocar ela em modular. Como eu faço isso? Tudo que está abaixo do eixo do x volta para cima. Por que eu disse antes que a modular pode ter a forma que ela quiser? Porque eu posso ter qualquer coisa dentro de um módulo. Eu posso ter uma equação completa, eu posso ter uma equação que não seja o quadrado, eu posso ter uma equação simples, ou posso ter até um logarítmico. Aqui eu tenho uma equação simples dentro de um módulo. A gente sabe que o C sempre corta o Y, então a gente já tem essa afirmação. É um deslocamento vertical, pois ele não está entre parênteses. E não está ao quadrado, então resolvemos a equação normal. Isolando o x, é assim que se chama. Iguala tudo a zero e isola o x e faz a equação normal. Se a gente sabe que o nosso C corta o y, ele tem que atravessar essa linha. E nós descobrimos o nosso x. Então, ele atravessará assim. Faz a modular. Tudo abaixo do eixo x volta para cima. Então, ficou mais ou menos assim. E aí que eu falei, log dentro de um módulo. Então, decora o seguinte poeminha. Para achar a raiz, para achar onde corta o x, eu preciso igualar a zero. Igualamos o log a zero. Flecha que vai, eleva. Flecha que volta, iguala. Elevando 2 a zero, igualando a x. Todo número elevado a zero é 1. Então, se o nosso x é 1, ele cortará o gráfico no 1. A logarítmica, geralmente quando eu tenho um log, ele geralmente é paralelo ao eixo do y e não uma travessa. Então, agora que eu fiz esse gráfico, eu tenho que passar ele para modular. E fica mais ou menos assim. Tudo que estava para cima, tudo que estava para baixo do eixo y volta para cima. E fica assim. Agora você lembra, podem existir dois tipos de deslocamento para só um gráfico. Como assim? Vai ter um bicho de 7 cabeças assim. Quando você resolver uma função em módulo, entre parênteses e mais um número, você vai ter várias coisas. Primeiro, o fato de ter que resolver a função em si. Fora o fato que ele está em parênteses, então há um deslocamento horizontal. Depois, eu tenho um número somado, que vai representar o meu deslocamento vertical. E o número que está sendo atribuído ao x, ele vai dizer de quantos em quantos números eu vou ter que deslocar horizontalmente. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer o meu gráfico com o x mais 2. Ele disse que o gráfico de x mais 2 no exercício é esse aqui. Então, já nos foi dado. E nós podemos tirar teima com isso daqui. Logo depois, passamos ele para a versão modular. Tudo que está abaixo do eixo x volta para cima. E agora teremos que fazer o deslocamento horizontal, que é de 2 em 2. Como ele é tudo ao contrário, positivamente vai para o lado dos negativos. Se estava no 1, eu somo mais 2 para lá. 1, 0, menos 1. Se estava no menos 1, eu somo mais 2 para lá. 1, menos 2, menos 3. E agora eu tenho esse número solito. Preciso fazer o deslocamento vertical. Eu determino agora que o eixo x é mais 1 e o coloco sobre este. Eu sei, complexo. Mas calma, ainda podem existir esse tipo de coisa. X² menos 2x. Aqui, o meu b não é igual a zero. Então, eu não tenho deslocamento. Eu apenas resolvo a equação no braço. Como eu resolvo a equação no braço quando o meu b não é igual a zero e sim o meu c? Bom, eu coloco o x em evidência. O x² tem 2x. E o 2x também tem 2x. Então, eu coloco um dos x em evidência, coloco o x, que estava ali,
eu tiro um x de cada um, tá, gente? Então, fica ali o menos 2 igual a 0. Ou o x tem que dar 0, ou o x menos 2 tem que dar 0. Eu posso escolher com o x menos 2 dar 0. Então, o que sobra para o valor de 2 é o meu x. Ele está em módulo, então o que eu faço? Se eu tenho uma raiz 0 e a outra raiz 2, é assim que ele fica. É parábola porque é o quadrado. Passando para modular, tudo que está abaixo do eixo do x vem para cima. Funções e seus gráficos. Exponenciais dessa vez. Não toca o eixo do x, só corta o eixo do y. Ele é paralelo ao eixo x. Como isso acontece? Como eu falei no início do vídeo, todo número sozinho elevado a x é a mesma coisa que elevá-lo a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então, o gráfico sempre será o mesmo com os números sozinhos elevado a x. Esse aqui. A única coisa que muda é se ele for positivo ou negativo. Se ele for positivo, sobe. Se for negativo, desce. Ah, e ele também pode descer assim, tá? É, eu sei. Como acontece? O f de x sempre vai ser visto nessa forma. 2 ou algum número vezes outro número elevado a x. Eu igualo o meu x a zero, então o x também vira zero. Qualquer número elevado a zero é 1, 2 vezes 1 igual a 2. Atravesso meu ponto 2 crescentemente porque é positivo. Aqui é um exemplo bem estranho. 1/3 elevado a x mais 2. O que acontece? Quando eu tenho um número vezes o outro, é assim. Quando eu tenho um número mais o outro, o que está somando ou subtraindo é o nosso novo eixo x. 1/3 é menor que 1, então ele é decrescente. Mas eu tenho que configurar o meu novo eixo x. Se 1/3 está elevado a x e agora eu posso levá-lo a zero, trocando o meu f de x por f de zero, eu tenho 1 como resultado. E 1 mais 2 é igual a 3. Então, fica mais ou menos assim. Que nem aqui. Se eu tenho uma soma ou uma subtração, o nosso número somado ou subtraído é o nosso novo eixo x. Qualquer número ou letra elevado a x é igual a zero. Menos 1 ali, então eu tenho zero. Nosso novo eixo x é menos 1. E como o nosso resultado é zero, ele tem que passar pelo zero, sendo paralelo ao eixo x. E a função logarítmica? Só existe logaritmo positivo. Corta o eixo x e é paralelo ao eixo y. Para saber onde corta o eixo x, primeiro antes acha a raiz. Raiz é igualar a equação a zero. Faz o log, igual a zero. Descobre o resultado. Atravessa o x paralelamente o y. Faz o log, igual a zero. Acha o resultado. Corta o x. Pega, ratão! Em função logarítmica, quando há parênteses, há deslocamento, e o número somado ou subtraído do x é o novo valor de y. Como assim? Se eu tenho um log assim, eu igual a zero, fica assim. Entre parênteses, eu tenho deslocamento horizontal, não tenho? Mas não tem como fazer. Então, o que eu vou fazer? O número que está sendo somado ao x é o nosso novo valor do eixo y. E o número que a gente descobre fazendo essa equaçãozinha é onde corta o x. Mesmo dando positivo, a equação entre esses parênteses não há deslocamento horizontal, ao contrário. Então há deslocamento, desculpa. Haha, há deslocamento sim, gente, desculpa. Então tá, o nosso novo valor de y, o nosso valor onde corta o x, mas ele não está sendo paralelo ao eixo y. Gente, esse azul está sendo desconsiderado. Ele está sendo paralelo a esse pontilhado aqui. E ele é positivo! Então, ele vai pro lado dos negativos, ficando negativo. Quem amou? Eu.